Eu vou estudar cinema. É isso. Essa é a introdução do vídeo. Ok, eu sei que se você chegou nos últimos vídeos do canal, esse formato de eu sentadinho não é o formato que você espera ver, mas existe uma informação muito importante sobre mim que mudou muito o meu jeito de fazer vídeo pro YouTube, tanto esse ano quanto me fez começar a querer fazer vídeo pra esse ano, que é: eu tenho um sonho, eu tenho sim. Eu tenho vontade de fazer faculdade de cinema. É um grande sonho na minha vida, eu gosto muito da área teórica do cinema. E é por isso que eu sou apaixonado pelo YouTube de cinema, o que me fez automaticamente querer fazer conteúdo de cinema pro YouTube. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou falar sobre minha jornada, porque depois de muito sofrimento e muito caos, eu consegui entrar na faculdade. Eu vou fazer cinema no final desse ano, vou começar a faculdade de cinema no final desse ano. E eu acho que depois de muito tempo tendo esse canal, nunca tendo sentado e conversado sobre esse meu amor, eu acho que tá na hora de falar sobre isso. Olá, eu sou o Rian, eu tenho este canal aqui por, deixa eu olhar, uns 3 aninhos, mas a minha história com a jornada cinematográfica era bem complexa. Pra você entender o sofrimento que foi pra eu conseguir entrar na faculdade, você precisa entender por que eu quis entrar na faculdade. Desde quando eu era uma pequena gayzinha, piquetucha, andando por aí saltitando, eu sempre gostei de desenho. Desenho, não à toa, é o meu gênero de filme favorito. A animação é o meu gênero de filme favorito. E quando eu era criança, eu gostava de comprar DVDs. DVDs piratas, porque sou pobre, então vou dar uma segurada nas expectativas. Não era nada, ai meu Deus, olha como ele é colecionador de DVD desde que ele era criança. O grande ponto é, eu gostava muito de DVD e mais ou menos ali com 5 anos eu morava em São Paulo, eu vim pra uma cidade do interior que mora atualmente em Monteiro. Então é uma cidade do interior que algumas coisas que existiam na cidade grande não existiam na cidade do interior. E uma dessas coisas era uma loja que vendesse DVDs original, né? Tudo era pirataria. Quase toda rua tinha uma loja com DVDs que vinham numa sacolinha de plástico com a impressão do pôster, que provavelmente nem era o pôster original do filme, e aí viu o filme. E, por incrível que pareça, sempre vi o filme certo, não era tipo o DVD Pirata de São Paulo, que você comprava o Ursinho Pooh e vinha sexta-feira 13, era bem traumatizante. E eu fazia minha mãe comprar vários, era R$2, eu tinha muito filme pirata. E eu gostava de ficar brincando com os meus filmes piratas, porque eu tinha tantos e eu gostava de ficar brincando. E aí, às vezes, eu sentava e organizava os meus DVDs piratas finos do plástico em ordem alfabética, ou eu botava em ordem de cor, eu botava tipo... Aí aqui vai Pixar, aqui vai Disney, aqui vai DreamWorks. E eu amava ir às locadoras e ficar olhando os filmes na prateleira. Prateleira entre aspas, eles eram enganchados num coisa, porque enfim. As pessoas dentro da locadora já me conheciam, já esperavam que eu fosse perguntar sobre: ei, tal filme já chegou? Era esse nível. Mais ou menos nessa época, eu também descobri o YouTube, porque demorou pra eu ter acesso à internet na minha própria casa, mas eu tive acesso a um celular digital por volta de 2015, 2016, e eu descobri o famigerado YouTube, graças a também um tablet velho. Um dia, eu fiquei na casa de uma amiga da minha mãe, eu entrei no YouTube, porque olha, eu tô tendo acesso à internet, vamos no YouTube. E eu descobri o Pipocando. O Pipocando é um canal que nasce ali em 2013 para falar sobre cinema de um jeito meio parecido com um VJ da MTV. Se você assistiu o meu canal, o Pipocando já chegou em algum momento até você. E eu era fascinado. Na maioria das vezes eu não tinha visto os filmes que eles falavam. E alguns filmes clássicos que eles falavam nos vídeos eu demorei a ver, e às vezes eu vi esse ano, por exemplo. Mas eu era obcecado pela ideia de saber como era feito um filme, as curiosidades que iam envolto daquilo. Eu era simplesmente obcecado. Mas eu me encantei muito pelo YouTube falando de cinema, o YouTube que falava de cinema. Ainda não tinha chegado no ponto de eu olhar e falar: é isso que eu quero fazer, mas era algo que me encantava muito. E a partir do Pipocando e da minha descoberta e encanto pelo YouTube de forma geral, porque mais ou menos na mesma época eu fui atrás de youtubers LGBTs para procurar referências de pessoas que parecessem comigo. Mais ou menos nessa época eu tava bem encantado com o YouTube, e nessa mesma época eu descobri outros canais que falavam sobre filmes e séries. Então, a Dear Maid, eu descobri o Operação Cinema, e aí descobri a teoria da Pixar, que me gerou aí no canal do Imaginado, e aí descobri o Omelete, que me deu todo um encanto com o Marvel, e eu descobri o canal responsável por eu olhar e falar: quero fazer cinema. E esse canal se chama Carol Moreira, a famigerada professora de cinema. Eu chamo ela de professora de cinema em qualquer oportunidade que eu tenho. Carol Moreira, que trabalhava no Omelete, mas na época que eu cheguei até um vídeo dela, foi um vídeo que ela fez com a Lorelai Fox, onde ela falava sobre filmes LGBTs, e eu comecei a consumir o canal dela. A Carol tem um approach
pro conteúdo dela que acabou me encantando, porque é exatamente as áreas de cinema que no momento mais me encantam. Ela tinha essa coisa de vídeo sobre a história do cinema, vídeo que explicava algumas coisas dos bastidores de um jeito que parecia que ela estava contando uma história, e eu achava interessantíssimo. Muito do que eu sei, muito do que eu fui atrás de aprender foi graças a ela. Então, tipo assim, ela me ensinou tudo. E foi com ela que eu vi vídeo de ela falando sobre como ela decidiu fazer cinema, a faculdade de cinema que ela decidiu fazer, como era e o processo de profissional dela dentro da área do cinema. E eu gostava muito disso tudo. Eu gostava muito dessa coisa de fazer conteúdo sobre cinema. E nessa época eu entendi que eu queria fazer cinema. A partir do canal da Carol, a partir desse momento, em torno de 2017, eu olhei e pensei, é isso, eu vou estudar cinema. Desde 2017, que tipo, eu fiquei em pé. E aí eu comecei a consumir muito conteúdo no YouTube sobre cinema. Minha forma de estudo por muitos anos foi o YouTube. E é realmente uma plataforma muito boa para você se encantar pelo cinema. E muitas pessoas contam suas histórias de como elas se encantaram pelo cinema, falando de duas coisas. Ou elas viram um filme do Spielberg que encantaram muito elas e por isso elas sempre foram conectadas com clássicos. Ou elas ganharam uma câmera e começaram a produzir, a gravar coisas aleatórias. Minha geração vai se conectar e descobrir a paixão por cinema de um jeito extremamente diferente. Minha geração vai se apaixonar por cinema virando criador de conteúdo e aí percebendo que o cinema é uma das faculdades que eles podem ir. Minha geração vai se apaixonar por cinema vendo criadores de conteúdo sobre cinema, falando sobre cinema e mostrando as variadas formas que você tem de trabalhar com cinema, de fazer cinema, de enxergar cinema. Minha geração vai começar a trabalhar com cinema do jeito que eu comecei a querer. A partir do YouTube, a partir de conteúdos que pessoas fazem sobre filme, que fazem essas pessoas se encantarem e enxergarem que cinema é muito mais do que só algo para você assistir. Eu sou sim a favor do cinema ser visto como entretenimento, porque é muito importante que o cinema também seja visto como um entretenimento. Mas eu também enxergo outras coisas muito divertidas sobre o cinema, para as pessoas entenderem que elas não precisam ficar atrás da câmera ou ficar no set de filmagem para amar cinema e trabalhar com cinema. Elas podem trabalhar com cinema de forma muito variada e a criação de conteúdo é uma dessas formas. E aí, depois de muitos anos encantado por cinema, estudando da forma como eu podia e usando o meu canal no YouTube como uma forma de me forçar a estudar cada vez mais, eu tentei o vestibular, que é o Enem no caso, para fazer faculdade de cinema na capital do meu estado. Eu fiz o Enem ano passado, que é uma experiência terrível. Enem é realmente uma dessas experiências que você só quer viver uma vez. A faculdade que eu quero fazer tem pouquíssimas vagas, tem 15 vagas, então era muito concorrida. Então no primeiro SISU eu fiquei em terceiro lugar. Cada cota oferecia uma quantidade de vagas. A cota que eu ia tentar oferecia 2 vagas. Eu fiquei em terceiro. Entrei em desespero, queria muito ir embora, não tentei lista de espera. Fiquei, eu vou ter que fazer o Enem de novo. Em junho, abriram vagas pro SISU 2 e eu fui lá e eu fiz o quê? Eu tentei o SISU 2 e aí eu passei? Não, a minha cota oferecia 1 vaga. Eu fiquei em segundo. Mas aí veio o quê? Lista de espera. E dessa vez, ao contrário da primeira vez, eu tentei a lista de espera. Cada uma vez eu não tentei, perdi o prazo, enfim. Tentei a lista de espera. E depois de um mês de muito sofrimento, eu consegui! Yeah! Minha faculdade, por alguma razão, começa no começo de dezembro, para no meio de dezembro e volta no final de janeiro. É uma questão. Estou animadíssimo. Eu tenho uma visão do cinema que eu quero fazer. Deve ser óbvio, mas eu obviamente quero ter um cinema bem mais focado em cinema LGBT. Eu quero me tornar um grande nome dentro do cenário de cinema LGBT. Eu acho que é um cenário de cinema que eu sinto que está crescendo muito e no futuro vai ser um dos principais tipos de cinema, o cinema LGBT. Eu quero trazer minha experiência como pessoa que vive no Nordeste, as experiências LGBTs nordestinas em todos os seus aspectos temporais. Isso é uma spoiler do futuro. O Rian do Futuro vai produzir um filme LGBT específico que eu sinto que ele vai, sabe? Ele vai. Eu tenho ele mesmo que eu vou começar a escrever ele ano que vem. Então se preparem. Daqui a uns 5 anos esse filme vai sair e ele vai ser, olha, se preparem. Cinema é entretenimento. Cinema é para o pai de família que chega em casa num dia cansado e tem como uma forma de estar sempre, de fazer a sua família sentir que ele está presente vendo um filme de todo mundo junto. Cinema é uma forma de conectar 2 melhores amigos que gostam de ver tipos de filmes específicos juntos e tem esses momentos de silêncio, de conforto enquanto vê um filme. Ou um grupo de amigos que se junta e ama rir junto e vê um filme de
terror juntos pra rir, pra tirar onda, e porque todos eles têm medo de ver individualmente, então ver junto faz bem. Cinema é pra aquele casal que tá no começo e que uma das coisas que eles podem fazer por serem adolescentes é ver filminhos juntos, ou pra aquele casal mais velho que chamou outro pra ver Netflix, e talvez eles não prestem atenção na Netflix. Cinema é pra mudar a visão das pessoas do mundo, fazer elas enxergarem realidades que elas nunca vão viver ou que elas não sabem que elas querem viver, e a partir dali elas começam a tentar, para elas se verem na tela e perceberem os erros que elas estão cometendo com elas mesmas ou os acertos que elas estão cometendo com elas mesmas, para ajudar elas a descobrirem os seres humanos que ela tem dentro deles ou os seres humanos que outras pessoas têm dentro de si, fazerem elas aprenderem a respeitar os tipos de seres humanos que existem, enxergando a totalidade e pluralidade humana que existe no nosso planeta. Cinema tem muitas funções, cinema tem diversas funções. Eu agradeço por ter sido introduzido a essa arte, que é minha arte favorita e a paixão da minha vida, por pessoas como Carol Moreira, Bruno Bocker, Rolandinho, a Meide, o Dearo do Operação Cinema, o Imaginago e outras tantas pessoas que me introduziram para esse mundo e que continuam me introduzindo, como o podcast Falando de Nada, que me introduz a uma espécie de cinema mais empresarial, ou o Entre Amigas, que é um canal que eu amo porque eles falam de cinema de um jeito que faz você se sentir muito confortável. Cinema enquanto entretenimento, enquanto conforto. A Mikan, que traz uma visão extremamente aprofundada do que é cinema, extremamente desenvolvido entre planos, que me enriqueceu muito enquanto pessoa que quer acompanhar clássicos e a história do cinema através dos filmes em si. E diversos criadores de conteúdos que me fazem encantar por cinema de diversas formas e que me fazem entender cinema de diversas formas. Eu provavelmente estou esquecendo muito youtuber aqui, tipo a Isabela Boscov, a Alice Aquino, o Otávio Gado, Super 8, que também são extremamente importantes. Cinema é uma arte extremamente importante e que deve chegar a todos de forma igualitária, e é isso que eu quero fazer. Eu quero um cinema que seja para todos, mas que também seja para as pessoas se identificarem e sentirem que elas têm lugares no mundo.